A Teresa Paula Marques hoje veio cá por uma razão especial. O tema de hoje é quando o meu filho é um rufia. Contamos, claro, com a sua participação, como é pegar o telefone e ligar 214245661. Repito, 214245661. Temos a nossa doutora psicóloga. Hoje vem de cor-de-rosa, não combinou contigo. Pois não. Mas não ficamos mal. Mas também não ficamos mal. Mas não ficamos nada mal ao pé de um outro, que eu estou aqui de um azul, lilás, preto. Eu estou uma mistura esquisita. Ó, Teresa, bom dia. Bom dia, João Paulo. Tenho-te de dar os parabéns. Muito obrigado. Muito obrigado. Muitos parabéns. É assim, quero-te dizer, Sim. do fundo do coração, que te desejo as maiores felicidades. Muito obrigado. E além disso, quero dizer a todas as pessoas também que és um excelente profissional. Muito obrigado. És um grande ser humano. Tem sido um gosto estar aqui contigo todas estas semanas, porque além de inteligente, simpático... Não diga isso que as pessoas acreditam. É verdade. És uma pessoa humilde, que é algo que eu acho que é uma característica dos grandes. Muito obrigado. E apesar de teres sido um rufia, pelos vistos, os teus pais educaram-te muito Porquê é que achas que eu tenho as orelhas assim? Não consigo chegar a isto. Tantos beijinhos. Obrigado. Muito obrigado. Fala tu que eu agora fiquei sem jeito. É isso, ó Teresa. Eu agora fiquei sem jeito. Esta coisa do rufia, eu acho muita graça, porque quando os filhos são rufias, há aqui um problema, porque os filhos às vezes são mais inteligentes que os pais, ou tentam, e podem ser rufias fora de casa, não sendo em casa, e os pais quase não aceitam ou não acreditam que podem ser rufias de facto, não é? Cláudio, habitualmente nós mudamos de comportamento consoante os contextos, não é? Pronto. E isso acontece muitas vezes, que estás a dizer, de facto. Por exemplo, a escola é muitas vezes um palco onde eles dão largas à sua imaginação. Exatamente. E realmente ali manifestam comportamentos que em casa não os podem manifestar porque têm mais regras, não é? Ou então ao contrário, não é? Em casa são uns refias e na escola são uns santos, entre aspas, que as pessoas até depois dizem como é que é possível em casa ele ser assim. Claro. Tudo tem muito a ver com as regras do próprio local. Portanto, havendo mudanças tão grandes de comportamento, não tem a ver com a pessoa, mas tem a ver com o contexto. Teresa, mas ser-se rufia é uma questão de caráter ou uma questão de educação? É uma questão mais de educação, penso eu. É, aliás, mas muitos estudos apontam para aí. É assim, o que é ser rufia? Pronto, é ser um bocadinho espevitado, digamos assim, até onde vai o rufia passa a ser o marginal. Isso é que temos que ter essa questão. E o rufia não tem que ser um mal educado. Não tem que ser um mal educado, tem que ser às vezes uma pessoa que vai um bocadinho contra a corrente, que nós também necessitamos dessas pessoas, não é? Pronto, mas dentro de alguns limites. Quando o rufia é aquele que inferniza a vida dos colegas, por exemplo, já estamos a falar no âmbito do bullying, que de facto não há empatia pelo sofrimento do outro, aí começa a ser preocupante. Nós, por volta dos 10 anos, já temos a capacidade de nos colocar no lugar do outro. Falava que isto é mais uma questão de educação, não é? Sim. Já lhe aconteceu, por exemplo, sabemos que é psicólogo em escolas, acontecer ter um miúdo que é a quem chamam de rufia, que se comporta mal, que bate os outros meninos, que faz bullying, pronto. E depois, quando são chamados os pais, logo à primeira vista percebe, ok, já percebi. Quando os pais começam a falar, ok, já percebemos a origem do problema. Os pais... desvalorizam. Sim, não é só isso, mas aquilo que eu quero perguntar é, mesmo que os filhos absorvem tudo daquilo que vem dos pais, e a relação entre pai, mãe e pais com todo o mundo, as crianças acham que aquilo é normal e vão copiar. É assim que se forma um rufia também? É muito assim também. É a atitude que os pais têm, quer enquanto casal, há muitas pessoas que só resolvem as situações através da violência verbal e física, como nós sabemos. Também há a atitude perante o mundo, digamos assim. Nós vemos aquelas pessoas que infelizmente no trânsito, por qualquer coisa, ofendem-se, batem. Pronto, uma criança
que vai vivendo sempre nesse ambiente, obviamente que acha que aquilo é absolutamente normal e que deve ser assim que se resolvem as situações. Há pais que não só desvalorizam, como instigam a isso. Quando nós os confrontamos com as situações, dizem, então o que é que queria que o meu filho fizesse? O meu filho tem muita personalidade. Essa da questão da muita personalidade é algo que me tira muito do sério. Mas como é que nós conseguimos perceber que já não é personalidade? Porque por acaso é uma expressão que eu até uso. Ela tem muita personalidade. Tem muita personalidade. Sabes, Cláudio, muitas vezes, eu não digo que seja o caso da tua filha, não, que já percebi que não é, mas quando me dizem isso, o meu filho tem muita personalidade, às vezes estamos a falar de crianças de 3 anos, claro. ok? Pronto, eu já percebi que é mau feitio, digamos assim, e é mal educado, não é? Levanta a mão aos pais, por exemplo. Isso é uma coisa que eu tenho que acentuar, que não comecem por achar graça a coisas que depois mais tarde vos vão dar problemas. Não tem graça nenhuma que uma criança bata nos avós, e hoje, sendo o dia dos avós, também quero acentuar isso. É preciso transmitirmos às crianças que as pessoas mais velhas têm um capital de vida muitíssimo importante para nós, não é? Eu, infelizmente, já não tenho nenhum avô, mas tenho a maior carinho. Ainda hoje me lembro, vocês sabem o que é os beijinhos? Sim, os bolinhos. Sim, os bolinhos. A minha avó tinha sempre isso para mim, quando eu lá ia. Ali na zona de Santarém, por aí, enfim. E ainda hoje, quando vou ao supermercado e olho para os bolinhos, lembro-me, de facto, é aquela recordação emocional que nós ficamos, e os avós são tão importantes. Não permitam que as crianças, desde pequeninas, desvalorizem os avós, chamem-lhes nomes, batem-lhes, façam essas coisas. Claro. Que existe, Cláudio, existe. Isto é uma realidade, um não bem dito. Não é? É muito mais. Não traumatiza ninguém. O que traumatiza é a má educação. Não é o não. Portanto, isto porque eu ia-te perguntar agora o que é que se faz, como é que se faz para evitar que uma criança possa ser um rofia e quando aquela criança, de que forma é que nós podemos arrepiar também é muitíssimo importante, isto que acabámos aqui de falar, não. Não se bate. Não se bate, não se desrespeita. O exemplo parental é extremamente importante. A história do faz o que eu te digo e não faças o que eu faço não resulta. Portanto, no dia a dia, aquelas pessoas que vão para os supermercados e que reclamam com toda a gente, querem passar à frente toda a gente, isso passa-se também, esses valores, esse modelo comportamental. Depois, chegando à conclusão que, de facto, o filho é um rofia, não é? Encarar a situação de frente. Também não entrar naquela situação de se culpabilizar excessivamente, se eu é que tenho a culpa. Não vamos entrar em extremos. De facto, não são só os pais que têm a culpa, como é óbvio também. Depois, os pares, tudo isso. Pronto, falar com o filho, seja de que idade for, falar muito claramente, dizer, olha, estou triste contigo porque fizeste isto assim, assim. Pôr sempre a tónica no comportamento, ou seja, estou triste com o teu comportamento, não é deixei de gostar de ti. As pessoas às vezes entram muito nessa do não gosto de ti, és mau. Não é isso. Eu não gosto mais de ti. Exatamente, não é isso. É não gostei do teu comportamento, sei que podes fazer mais, para além disso, fazer mais e melhor. Portanto, vamos tentar aqui mudar as coisas. Coloca-te no lugar do menino que tu maltrataste, por exemplo, Isto às vezes é difícil para crianças mais pequeninas. 6, 7 anos é difícil, como vos disse. Sim. Por volta dos 10 anos é que nós temos a capacidade mais de nos metermos no lugar do outro, mas pode ser conseguido mais cedo se trabalharmos nesse sentido. Olha, coloca-te no lugar do menino. Se fosses tu que esse menino é que te batesse, é que te humilhasse, é que te chamasse gordo, feio, claro. Tu gostavas... Teresa, quando é que nós não temos tempo, temos muitas pessoas em espera para entrar em linha, não vamos ter tempo hoje, mas agradecemos, e se a Paula puder ir a dar resposta a estas pessoas que estão, que está tudo anotado, mas deixa-me fazer uma pergunta, Paula. Quando é, ou se é necessário,
encaminhar a criança para um psicólogo? Sim. A partir de que momento? Por vezes é. Quando isto começa a ser muito frequente, é assim, Cláudio, há uma regra base nestas questões, em todas as questões, que é a frequência e a intensidade. Ou seja, se começa a ser muito frequente e muito intenso, é porque pode haver ali algum problema, alguma questão emocional que está a ter este impacto. Também temos que ter isso em conta. Às vezes é algo que nós temos assim, mais ou menos o ponto de referência de 6 meses, digamos assim. Se isto continuar durante 6 meses de uma maneira muito frequente e muito intensa, é preciso ter isso em conta, de que pode haver aqui uma separação dos pais que têm este impacto no comportamento. A criança antes era muito sossegadinha, digamos assim, e de repente há aqui uma mudança que não se percebe muito bem, porque uma morte, às vezes até a morte de um animal doméstico que nós desvalorizamos, não é? Pronto. Qualquer coisa, o nascimento de um irmão, que faz com que haja aqui uma raiva, digamos assim, contida, que depois se expande desta maneira. Claro. Aí sim, procurar de facto uma ajuda. Teresa, obrigado, o nosso Teresa. tempo passa sempre a correr. Um aplauso enorme para a nossa Teresa Paula Marques. Eu levo mesmo estes conselhos que nos vai dando aqui, levo sempre para a minha relação com as minhas filhas, e eu lembro-me sempre na altura certa, não. Um bom não faz toda a diferença. Sem culpabilidade nenhuma. Nenhuma, então tem que ser. É isso. Obrigado, Teresa, adoro. Olha,